Conforme prometido, vamos fazer as atualizações sobre o jantar que foi promovido ontem pelo Jornal à Tarde, junto à Associação Comercial da Bahia, com o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Um metro quadrado disputadíssimo do campo empresarial, do campo político e jornalístico aqui de Salvador. E a gente ouve agora, a gente acompanha agora a fala da Isabela Soares, presidente da Associação Comercial, falando da importância de eventos como esse para se debater o aspecto da política social, da política pública voltada no contexto eleitoral. Vamos acompanhar. A Associação Comercial da Bahia, Atlas Intel e Jornal à Tarde faz parte de um calendário programado pela Associação Comercial da Bahia. Esse evento especificamente significa uma continuidade de um programa iniciado pelo ex-presidente da Casa, Paulo Cavalcante, chamado Diálogos que Transformam, e o objetivo é cada vez mais promover para a sociedade diálogos qualificados, uma perspectiva do cenário econômico e político para 2026, tão importante que vai impactar na vida de todos nós. Impacta na vida da sociedade civil, impacta na vida da atividade empresarial, impacta na vida também de todos aqueles que estão pleiteando uma vaga no poder público. Então a expectativa é a melhor possível e essa agenda tende a ser continuada cada vez mais. Pois bem, a gente acompanha agora a fala de João Leitão, ele que é o presidente do Grupo à Tarde, falando justamente dessa parceria do jornal com a Atlas Intel. E o nosso querido Jackson Damasceno tentou arrancar ali do João Leitão a informação de quando nós teremos a primeira pesquisa Atlas Intel para o governo da Bahia, divulgada nas páginas do jornal. Vamos acompanhar. Olha, o Grupo à Tarde carrega um histórico, como você bem falou, de sempre trabalhar com a informação de qualidade. 2022 foi um ano muito importante para a gente, foi um divisor de águas no processo de gestão que a gente vem capitaneando, né, de renovação do Grupo à Tarde, que tem os seus 113 anos. E 2022 a gente teve a felicidade de fazer uma parceria estratégica com o Instituto Atlas Intel. E isso aumentou, ampliou a nossa capacidade de visão e de desdobramento de conteúdos e cenários estratégicos, né? E 2026 o cenário, na nossa opinião, vem se desenhando, né? A gente já vem aferindo o mercado com as pesquisas da Atlas Intel e a gente está preparado com um time de política robusto e o grupo, mais do que isso, hoje, com a capacidade que tem de investimento em plataformas e tecnologias, a gente pretende ter uma capacidade de entrega de conteúdo diferenciado para todo tipo de audiência que a gente tem, parte audiovisual, parte de portal, mídias impressas, digitais e todas as demais. Então, hoje, essa noite aqui, nesse projeto, junto com a ACB, com a Associação Comercial da Bahia, é um momento de compartilhar, debater cenários estratégicos macro, político e econômico, para que os grandes tomadores de decisão, que hoje se encontram aqui, um quórum extremamente qualificado, eles possam ter como base essas informações para as suas avaliações futuras. Dá para se ter uma ideia? Já está nos planos, já está em contrato? Quantas pesquisas a gente deve ter daqui até outubro? Olha, isso é uma informação sigilosa. A gente já vem aferindo já há bastante tempo o cenário que vem se desenhando político. Mas, assim, historicamente, eu acho que a audiência presente, os que nos acompanham também, eles podem entender que a Bahia, o cenário e a dinâmica ela vem se repetindo. Eu acho que para se ter movimentos de mudança, isso depende de demandas de mudança, né? Então, hoje o grupo vem, provavelmente a gente começa após São João a ter algumas pesquisas que serão divulgadas que vão aferindo o cenário político dessa corrida de 2026. A parceria entre a Tarde e o Atlas Intel foi um sucesso. O evento de hoje significa, então, que ela está mais do que mantida. Ah, sim. O Andrei se tornou, além de um parceiro estratégico, ele é fundador da Atlas, né? Andrei Roman, ele se tornou um parceiro, um conselheiro também das iniciativas de tecnologia do Grupo à Tarde. Então, a Atlas na Bahia, ela vem e quem recebe ela aqui é o Grupo à Tarde, né? E de fato, sim, hoje pode se considerar um lançamento aí da corrida que a gente está aferindo e que a gente vai compartilhar gradativamente aí com a nossa audiência e, obviamente, com os nossos parceiros que lá nos acompanham. Pois bem, a gente conversou inclusive com o palestrante do dia, todo mundo na expectativa de ouvir Andrei Roman, o CEO da Atlas Intel, um romeno
que já está familiarizado com o português, fala muito bem o português, com um sotaque um pouco arrastado, mas que tem demonstrado um conhecimento com base nos dados colhidos da Atlas Intel, da realidade brasileira e do contexto eleitoral. Primeiro corte que nós vamos acompanhar da entrevista, o Andrei ele fala do contexto da disputa, da polarização da disputa presidencial. Eu diria que tivemos recentemente uma grande mudança no cenário. O presidente Lula, que estava numa situação de muita dificuldade, né? Não de agora, mas de uma situação ao longo do seu governo todo, com índices de desaprovação sistematicamente acima dos índices de aprovação e com uma erosão da sua base de apoio em segmentos demográficos importantes, entre os jovens, na classe média baixa, de maneira geral no Nordeste, né? Ele consegue capitalizar acima de um momento de muita controvérsia do seu adversário, do Flávio Bolsonaro, depois da revelação, né, da relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Workaro, né? E nesse momento aparece pela primeira vez na frente, de uma forma bastante contundente, nos cenários de primeiro e segundo turno. Eu diria que, então, a corrida presidencial acabou de passar por uma mudança inesperada, né? Não é um cenário onde Lula conseguiu recuperar índices de aprovação ou diminuir índices de rejeição. Então, não diria que é exatamente uma eleição confortável para o presidente Lula ainda, mas, efetivamente, é um momento onde a gente se pergunta qual viável, de fato, talvez a permanência do Flávio Bolsonaro como candidato de oposição, se ele não for conseguir criar alguns elementos propositivos para superar esse grande desgaste ao qual ele foi exposto. E o Andrei Roman também foi indagado sobre essa disputa presidencial interferir aqui na disputa no governo do estado da Bahia. Eu acredito que o Lula sempre influenciou nas eleições na Bahia, né? Ele tem uma popularidade aqui que garantiu a eleição dele a nível nacional, inclusive na última eleição. Se não fosse por uma margem tão ampla na Bahia, né, aquele 70-30 que ele teve na eleição passada, no segundo turno, ele provavelmente não conseguiria ter derrotado o Jair Bolsonaro. Nesse contexto, eu diria que é impossível não acreditar em alguma força do Lula no que diz respeito à eleição na Bahia. Ao mesmo tempo, me parece que a situação nesse ciclo é um pouco diferente. Já temos um governador que está na sua reeleição, né? Então ele não é candidato apenas num projeto de continuidade definida de maneira abstrata, né? Como uma continuidade do projeto petista, do Lula, do Rui Costa, do Jacques Wagner. Agora as pessoas vão efetivamente votar pensando no governo estadual com a imagem do Jerônimo, né? Na cabeça e com uma lista de acertos e de erros, né? Que como governador ele foi responsável. Nesse sentido, acredito que a força ou a relevância do Lula caia na margem, sendo ainda assim muito importante. Técnico e cientificamente, o que é que tem feito com que o Atlas Intel tenha acertado tantas pesquisas, se destacando dos outros institutos? Qual é o macete? A gente está cobrindo muita eleição. Inclusive, esse fim de semana tivemos uma eleição na Colômbia, que foi semelhante à eleição aqui na Bahia. A Atlas acabou tendo um diagnóstico completamente diferente de todas as outras empresas de pesquisa e conseguiu acertar. Antes disso tivemos eleição na Hungria, antes disso tivemos eleição na Guiana. Quando você testa, né, a sua empresa, a sua máquina de inteligência em contextos tão diversos e com tanta frequência, inevitavelmente você melhora. É como um atleta que sempre tem prova, né? Um atleta que tem prova com muito mais frequência que o outro, provavelmente porque ele é mais competitivo, ele é mais procurado, né, para competir. Então, eu diria que nossa experiência internacional
a experiência que a gente acumulou na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, até em países da África. Isso tudo nos expôs a contextos sociais, políticos diversos e fez também com que a gente pudesse aprender dos nossos erros. A política, como qualquer fenômeno social, é um fenômeno extremamente complexo. Muita coisa pode dar errado em termos das hipóteses que você assume no início de um ciclo eleitoral. E cada vez mais, né, a gente conseguiu testar essas hipóteses, aprender com os nossos erros e aprofundar a nossa metodologia de pesquisa. Só para a gente arrematar essa cobertura nossa desse jantar do Jornal à Tarde da ACB com o CEO da Atlas Intel, temos imagens que você vai ver aí na tela de um encontro que ocorreu de políticos que até então são rivais, né? Pois é, você está vendo aí, Jacques Wagner foi até a mesa onde estava Ângelo Coronel, onde estava a ACM Neto, também ali João Roma. Então você está vendo aí nas fotos e nos vídeos que foi um momento de descontração, né? Um momento ali de civilidade política. Esse vídeo, esse flagra que eu peguei, estava na mesa próxima, viu, Matheus do Carmo? Então eu não perdi olho no lance, né? Igual Silvio Luiz, olho no lance. Então, registrei aí esse flagra dessas conversas aí de Coronel, Jacques Wagner, ACM Neto e João Roma. Zé Cocá também estava nessa mesa aí, o vice de ACM Neto, o pré-candidato a vice. Essa risadaria, essa conversa aí tem rendido muito nos grupos de WhatsApp e no noticiário, principalmente nos blogs. É uma civilidade, a gente espera que de fato rivais nas urnas, mas manter a civilidade no campo do dia a dia, né, da sociedade. É porque, assim, a gente está tão acostumado com o discurso do ódio hoje, no dia a dia da política, que você vê rivais se cumprimentando, falando numa boa, causa até estranheza. O que deveria ser o contrário, né? Pela lógica, deveria ser o contrário.